Ele coloca boa noite nisso, né? Meia-noite e 35. Bem, tava refletindo aqui, fazendo uma oração. Acabei de chegar do kart, acabei de jantar. Fui andar de kart pra ver se melhora a cabeça. Bem, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o que Deus tá colocando aqui no meu coração, pra que fique um alerta, assim, pra que sirva para outros casais que estejam passando por alguma dificuldade, né? Um relacionamento, alguma coisa no namoro, ou um término, alguma coisa nesse sentido. Bem, eu tô passando por uma situação de separação, mas eu creio e coloco na mão do Senhor que vai ser restituído e logo, logo a gente vai estar bem. É muito sofrido para as duas partes que fazem parte dessa situação. Porque você tem o gostar, você tem o amor, você tem o cuidado, você tem o costume, e do nada você perde isso, você fica sem chão. Não é complicado porque você está acostumado com a pessoa, acostumado com a rotina, acostumado com tudo. Com a sua roupa dobrada, com a cama arrumada, com a feira que você tem que passar e fazer e levar. Então do nada é como se transformasse o seu mundo em outro mundo. E não tem nada mais triste, eu acredito, no mundo do que você viver sem a pessoa que você gosta, podendo estar com a pessoa que você gosta por causa de bobeira às vezes, ou às vezes por causa de uma coisa mais séria que você tenha feito. Mas eu acredito que o perdão existe e para Deus nada é impossível. E se existe o amor, o gostar, ainda um sentimento de cumplicidade, eu acho que tudo é reversível, né? Cada um tem uma tolerância à dor, a um sentimento que foi causado, então isso aí vai de cada um. Mas bem, o que eu queria falar é que se você tem uma pessoa que está do seu lado hoje, tenta fazer por ela, o que você puder fazer. Às vezes é coisa simples, às vezes é deitar ela no seu colo vendo um filme, pega ela no sofá e colocar ela pra dançar com você na sala do nada. Às vezes comprar um sorvete, às vezes comprar uma rosa sem motivo especial. Detalhes. Chama ela pra cantar. Quando ela tá fazendo comida, você abraça ela por trás. Então assim, não deixa passar a oportunidade de você demonstrar carinho, amor, dedicação. E sem cobrança, faça. Sem cobrar nada em troca, sem pedir nada em troca. Que eu acho que automaticamente a pessoa que recebe também dá, né? E eu acho o mais importante é saber tolerar a diferença, porque são dois mundos, né? Totalmente diferentes, principalmente homem e mulher. Mulher tem alguns pensamentos, homem tem outros. E geralmente criações, culturas, cicatrizes, machucados que você já teve no passado, dores que só quem viveu sabe. Então muita carga você vai trazendo, às vezes da sua vida, às vezes de outro relacionamento, e às vezes você não entende porque de algumas reações que você tem, algum tipo de situação que você coloca a pessoa, impõe a pessoa a passar, a sobreviver, porque você foi moldado daquele jeito. São situações que fizeram você chegar até onde você chegou e ter a cabeça e ter o formato, a característica que você tem hoje. Então errou, viu que errou, pede perdão. Orgulho
não vai te levar a nada. Orgulho não serve para nada, só para ter contenda, separação, discórdia. Então nada melhor do que uma conversa, né? Sentar, pega na mão, olho no olho, assume que você errou, fala, ó, errei. E outra coisa, tentar melhorar. Às vezes a gente fica falando que vou tentar, vou mudar, faz. Aí às vezes a pessoa vai se cansando, e chega um dia que ainda você buscar a pessoa, ou às vezes dá. Aí você tem que procurar saber se vai dar ou não vai dar, mas isso aí é só no tempo de Deus. Aí você vai ter que dar o tempo para essa pessoa, esperar para ver o que acontece e entrar no sofrimento, que é como se fosse uma roda gigante que nunca desliga. Na mesma hora que você tá com o pensamento lá em cima, que você acha que tá tudo bem, que já vai voltar, porque a pessoa sente sua falta, aí essa roda gigante vai e desce. Aí a pessoa não te procura, não liga, você também não liga, não procura. Então o orgulho, eu acho que nessa situação é a pior coisa que pode acontecer. E entre duas pessoas que se gostam, eu acho que a distância também é a pior coisa que pode acontecer. Porque as duas vão definhar. Em questão de físico, você perde peso, você não come. Por exemplo, eu tô dormindo todo dia 1, 2 da manhã e tô acordando às 4, 5. Aí você começa a sentir fraqueza, você não tem ânimo pra nada, você não tem vontade de nada, mas você sabe que você tem que sair disso. O problema é que você não quer sair disso, porque você gosta da pessoa, você só pensa nela o dia inteiro. Aí você tenta voltar a reconciliar pela força do seu braço. Mas geralmente relação pela força do braço geralmente não vai resolver, né? Porque a pessoa precisa de um tempo para ela, às vezes você precisa do seu, e enquanto esse tempo vai acontecendo, você vai tentando melhorar, faz o que você consegue, busca ajuda, psiquiatra, psicóloga, pessoas que andam com Deus, procura Deus, põe o joelho no chão, ora, pede. Porque diz na Bíblia que tudo que for ligado em oração aqui na terra vai chegar ao céu. Então, se Deus perceber a sua verdade, a sua vontade, e você crê, isso aí já foi conseguido. Então, se você crê que vocês vão se reunir de novo como casal, vai voltar, com certeza em oração, se você crê, isso aí já foi concedido. É questão de tempo. E Deus vê o seu esforço. Porque Ele é a favor do casamento, da união. E quando você casa perante Deus. Então, geralmente, é uma união feita perante Ele. E Ele vai te honrar, Ele quer te honrar. E às vezes Ele usa essas situações que você está passando para poder te quebrar em 1000 pedaços. Para poder quebrar o vaso, destruir o vaso completamente e criar um vaso novo. Porque Ele é o oleiro. E Ele reconstitui esse vaso, faz um vaso melhor, um vaso mais bonito. Então a gente que está passando a situação, a gente não entende o porquê. A gente se pergunta o tempo todo por quê. Assim, às vezes coisa à toa. Às vezes você não traiu. Às vezes você não bateu, você não xingou, você não fez nada muito drástico. Mas é Deus só te mostrando que você precisava passar pelo vale, pela tempestade, para que o retorno seja melhor e para que você nunca mais fira essa pessoa dessa mesma forma. E além de ferir a pessoa que você gosta, você aprende a melhorar. Você vai se tratar, você vai buscar mais Deus, vai se conectar mais com Ele. Então isso aí vai melhorando. Devagarzinho você vai construindo.
E você fica na expectativa da pessoa voltar. E a única coisa que você pode fazer, no começo, você age de algumas formas muito estúpidas, muito... você quer resultado de hoje para amanhã. Geralmente, a propósito, esse projeto de Deus não é de um dia para o outro. Você precisa passar e ser destruído, bem destruído. Eu mesmo... agora, eu acho que eu dei uma melhorada como pessoa. Hoje mesmo teve uma situação no kart que eu estava em segundo lugar, a corrida ia acabar, faltava uma volta. Veio um rapaz e me arrancou da curva, me tirou de propósito. Eu simplesmente não falei nada. Eu só levantei do carro, balancei a cabeça, porque eu tô sendo mudado por Deus. Então eu não tenho nem reação mais de ser agressivo. No trânsito eu era muito agressivo. Xingava muito, ficava muito irritado. Era muito preconceituoso, arrogante, soberbo. Muita brincadeira sem graça, muita brincadeira fora de hora. E eu sinto que com tratamento, né, e mais o buscar de Deus, o joelho no chão, e pedindo, aceitando o processo, pedindo para que Ele me quebre, me molde, me faça uma nova criatura, para caso a pessoa volte, você ser outra pessoa. E nunca mais fazer mal para ela. E tentar levar o seu casamento que você prometeu, amar, respeitar, cuidar até o final. E que Deus reconstitua todos os casamentos, namoros, uniões, aonde haja amor, o gostar, carinho. E eu acho que isso só não é possível se uma das duas partes realmente não quiserem largar a mão do orgulho, ou não quiser enxergar. Eu acho que todo mundo merece chance de provar que melhorou e que mudou. Às vezes independente do que tenha feito, né? Mas cada um suporta algumas coisas e tem alguns limites, né? Então eu queria falar pra você que tá aí, tá assistindo o vídeo, não espera acabar, passar, ter que sofrer para poder mudar e melhorar para você, por você, pelos outros que estão ao seu redor e principalmente para a pessoa que está do seu lado. Que é muito bom você chegar em casa e não achar a casa vazia. Você ter alguém fazendo uma janta ou simplesmente sentado no sofá vendo TV e você chega, a pessoa dá um sorriso. Isso é importante. As outras coisas nada tem valor. Não adianta você ter dinheiro, ter casa, ter carro. Nada disso é importante. Importante é ter Deus na vida, ter fé e ter alguém para dividir essa vida. Porque se fosse para você e para eu sermos sozinhos, a gente não tinha feito o homem e a mulher. Então um completa o outro, um abençoa o outro, um ajuda o outro a ir, a vencer, a ganhar, a prosperar. Então se você tem uma parceira, como eu tenho, né, graças a Deus, trabalhadora, honesta, divertida, bonita, educada, delicada, boa mãe, boa dona de casa, dê valor. Porque hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, tá tão complicado você achar alguém bom que vale mais a pena você 1.000.000 de vezes você correr atrás dessa pessoa, ter que se destruir, ter que se humilhar, ter que fazer o que for preciso. Mas tente reconquistar. Tente pedir perdão, porque compensa, vale a pena. Porque o processo de você começar tudo de novo com outra pessoa, que você não conhece os defeitos, porque alguns defeitos você vai se adequando, vai conhecendo e vai tolerando. Tem hora que já, né, fica até engraçado. Então não tente o máximo. E quando você não conseguir
Você achar que a sua força acabou, que a tática acabou, tudo que você pensou em fazer não deu certo, põe seu joelho no chão. Faz igual eu, daqui a pouco, 4 horas da manhã eu vou acordar, vou lá pra minha igreja, chegar lá às 5 e ficar até às 7. Agradecendo, louvando e buscando uma reconciliação pro meu casamento. Porque aonde a sua força acaba, você não dá mais conta, aí Deus entra. Entra e vai agir. Porque o fardo que você não consegue carregar, você pode ter certeza que Ele vai carregar por você. E a fé que você tem no seu relacionamento, na sua esposa, ela vai ser honrada. E você pedindo e Ele vendo, reconhecendo a verdade no seu coração, sabendo que você só quer fazer o bem, cuidar, amar, proteger, você pode ter certeza que Ele vai te devolver ela. E você vai estar bem melhor, mais fortalecido, mais maduro, mais amoroso, mais carinhoso e disposto a ter uma relação. Lógico, problemas sempre tem, mas não aqueles mesmos velhos problemas, que sejam outros. Agora, o que eu acho que a gente tem que colocar na balança também, que é muito importante, beleza, você fez a pessoa sofrer, chorar, ficar chateada algumas vezes, tá. Todo mundo eu acho que faz, até com pai e mãe, filho e filha, eu acho que isso aí relacionamento é complicado. Mas agora põe na balança quantas 1000 vezes ou milhões de vezes você fez essa pessoa sorrir. Que você agradou, fez uma surpresa, deu um presente. Pese isso. Aí se você pesar isso numa balança e a resposta for você fez ela mais chorar do que sorrir, aí eu concordo que não vale a pena. Mas se a sua resposta for sim, ela já sorriu, a gente já passou momentos lindos, maravilhosos, e eu ainda gosto e ela gosta, então compensa sim você partir atrás disso aí e leve o tempo que for, não desista da pessoa. Espere em Deus, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o seu. Então ela vai voltar. Tenha fé, joelho no chão, faça a sua parte, demonstre e Deus vai fazer a dele te honrar. Tá bom? É só uma reflexão que eu queria dividir com vocês para que vocês não passem o que eu tô passando. Eu acho que nem cachorro, nem meu pior inimigo eu desejo para ele. Essa sensação de estar pensando na pessoa o dia todo, querendo ver, querendo abraçar, querendo conversar só para perguntar: oi, como é que foi seu dia? Coisa simples. Jantar junto, pegar na mão e você não poder fazer, é muito triste. Tá? Então é uma dor que você não sabe nem mensurar como dói. Você só sabe que dói muito e te tira o chão. E é complicado de tirar o chão. Tá bom? Pessoal, então, obrigado quem assistiu aí. Tá? Eu espero que o que eu tô passando, a minha situação, tenha servido de exemplo para você. E que Deus te abençoe. Se você tiver num relacionamento que tiver meio ruim, meio fraco, melhora. Faz agora. Não deixa pra amanhã, não. Agrada a pessoa. Fala pra ela o tanto que você ama ela, o tanto que a pessoa é importante pra você. Não deixa pra amanhã. Senta com ela. Outra coisa. Olha dentro do olho dela e fala assim: o que que eu faço que te machuca? O que que eu posso fazer pra mudar, pra melhorar? E faça. Corra atrás. É muito melhor você reconquistar a mesma mulher todos os dias do que você ter que conquistar 1000 mulheres, uma por dia. E isso Deus, eu acredito que não se agrada e não quer isso pra você. Tá bom? Então, essa palavra de carinho que eu tô dando pra vocês aqui, essa reflexão, é quase sei lá, um grito. Não sei se é de alerta pra vocês, ou não sei se é de socorro, mas é de coração
tá? Eu tô abrindo o coração com vocês aqui. E qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Eu ia dormir que daqui a pouquinho eu tenho que ir pra igreja. Atrás do balde que eu chutei. Um abraço. Valeu. Dorme com Deus.